Ô, gente, eu acho que hoje o culto foi todo assim, o mesmo espírito daquilo que tem incomodado muito no meu coração. E hoje a ministração vai ser sobre a fé. A fé que é impossível agradar a Deus sem fé. Que é o firme fundamento, a fé que move montanhas, a fé que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas a fé que tem que mover dentro do nosso coração, amém? E tudo isso começou domingo à noite, eu entrei dentro de um ônibus e fui para Cachoeiro do Itapemirim. 9h30 dentro do ônibus. Aí eu esperei o jogo do Galo terminar, passei uma raiva dentro do ônibus, que o cara ainda gritou, Mengo, dentro do ônibus. E aí esperei o jogo terminar, e aí, naquele receio de dormir, não entregando a condução, como se eu estivesse dirigindo, né? Você fica ali meio, será que esse homem dirige bem? Não entregando a minha fé nas mãos do Senhor, mas depositando ela em eu estar acordada, como se eu estivesse guiando o ônibus. E aí eu comecei a rolar o Instagram, e aí eu vi uma foto do meu irmão. Para quem sabe, eu sou daquela que expõe tudo, né, gente? Depois o João fica só olhando assim. Ainda bem que ele está com a cabeça baixa. E aí eu vi uma foto do meu irmão com a minha cunhada e com um casal de amigos meus. Esse casal, eles são nossos amigos antigos. E de um tempo para cá, o meu irmão tem, através da minha cunhada, tem se aproximado desse casal. E esse casal, ele caminhou na igreja com a gente por muitos anos, mas hoje, talvez, eles estão um pouquinho mais fora da igreja do que dentro. Não julgando o coração, porque eu não conheço o intuito do coração deles. Mas a verdade é que eu julguei. Ali na hora que eu vi a foto, eu falei assim, ai meu Deus. Eu doida para o meu irmão conhecer o Senhor verdadeiramente. Eu doida para o meu irmão se render aos seus pés e agora ele vai só arrumando mais gente que talvez vai levar ele para longe. E aí, na hora, eu comecei a orar. E orar pela minha família, citando nomes mesmo, para alguns amigos, citando nomes mesmo. E o Senhor começou a falar comigo também, falar assim, quem é você para achar que Ele vai ainda mais se distanciar de mim? E o Senhor me levou ali a 1 Coríntios 2, onde ele fala que as coisas de Deus é loucura para os homens. Vamos lá nesse versículo? Hoje a gente vai caminhar um pouquinho vários versículos. Vamos começar no 9. No 9 fala o seguinte, 1 Coríntios 2, a partir do 9 fala o seguinte. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós os recebemos, o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura
e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. E o Senhor me levou a essa passagem, e ali ele começou a ministrar muito no meu coração, e falando: quem é você, como pessoa humana, como carne, para achar que seu irmão vai se afastar? De repente você está com uma vida com ele, tentando ministrar algo para ele, através do amor, através da palavra ou da porrada, seja o que for, porque tem hora que vai na porrada mesmo. E não vai ser através de você, vai ser através deles. Eles também conhecem a palavra. E às vezes vai ser num momento assim, como, que loucura! E os olhos deles vai se abrir. E eu falei: meu Deus, duas. Primeiro, eu estou querendo dirigir o ônibus sem estar dirigindo. Segundo, eu começo a falar do meu irmão, o senhor vem me dar uma pancada dessa. E ali eu comecei a orar, até eu conseguir dormir. E aí eu dormi e acordei, graças a Deus, quase que chegando em Cachoeiro. E ali eu fui para uma degustação, fui conhecer um buffet com um casal que vai casar em Manhuaçu. E a gente foi conhecer esse buffet ali em Cachoeiro, que fica 3 horas e pouquinho de Manhuaçu. E acabou a degustação foi muito gostosa, foi muito alegre, não só no sabor, mas foi muito prazerosa estar com o pessoal ali. E aí acabou a degustação, depois de toda a negociação, a gente começou a conversar sobre a economia. Começou a conversar sobre economia, e ali na região tem muitos agricultores de café, muitas fazendas que exportam, importam, e aí vai. E aí começou a falar da taxa da taxação agora, do Trump, isso, aquilo, outro. E aí o dono do buffet começou a falar: Roberto, você acredita, eu já tive 4 contratos cancelados porque os fazendeiros estão com medo, a safra está ficando. Está parada no porto, então eles estão com medo, eles não sabem o que vai ser o dia de amanhã, e daqui a pouco isso que está acontecendo com os fazendeiros vai impactar não sei aonde. E aí e ele começou a me dar uma aula de economia ali, eu assim, né, ficando tonta. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco meu marido vai entrar em estado de choque, porque aí ele vai ficar pensando se vai vender carro, se não vai vender carro, se vai ter isso, se vai ter aquilo, e não sei o quê, e daqui a pouco o trigo, não sei o quê. E aquele trem, quem tem TDAH parece que você não consegue pensar uma coisa só, pensa em 300 mil coisas ao mesmo tempo, e aquele trem ficou meio martelando, aquele trem o dia inteiro. Fomos de lá, por volta de 4 horas, pegamos o carro, fomos para Manhuaçu, e no carro a gente conversando de várias coisas, mas o assunto não saía da minha cabeça, Cheguei no hotel em Manhuaçu por volta de 7h30 da noite, tomei um banho, e eu comecei a orar. Estava sozinha, e eu comecei a orar. Falei: Senhor, o que vai ser do Brasil? E eu: Deus, coloca os teus anjos. E eu comecei a orar, Senhor, o que vai ser desses agricultores? Senhor, o que vai ser de quem faz isso? Senhor, não sei o que, o pessoal, se um salário mínimo já não está dando para quem sustenta uma família com um salário, o que vai ser da parte de agora? E comecei a orar, e de repente, gente, o Espírito Santo me invadiu, e falou assim: Sodoma e Gomorra foi destruído porque não tinham 10 justos ali. O Brasil tem mais de 10, Roberta. O Brasil tem mais de 10 justos. O Brasil não vai cair, porque eu sou o Deus dessa nação. E o Senhor começou a me tomar, e ao invés de reclamar, eu já comecei a glorificar. E Deus, obrigado então por esses justos. Obrigado por cada igreja. Obrigado por cada pastor. Obrigado por cada evangelista. Obrigada, Senhor, por cada missionário. Obrigado por cada pai, cada sacerdote. Eu comecei a orar, e aquilo começou a me tomar de tal forma, gente, que eu fui dormir 1h da manhã. Eu já tinha parado de orar há muito tempo, mas eu estava numa adrenalina tão grande que eu não conseguia dormir. Até isso, como que chama o programa lá? Fui assistir. Trem lá, deixa eu ver se eu consigo dormir um pouco. Eu tinha que acordar muito cedo no dia seguinte, que a reunião seguinte era 6h30 da manhã. Eu queria dormir, já não conseguia dormir de tanta adrenalina que eu fiquei. E ali o Senhor começou a falar: Roberta, cadê você? Você era conhecida como a menina da fé.
Eu lembro de você na Newton Paiva. E as suas amigas te chamavam de Patricinha da Fé. Eu lembro de você na Gol. E todo mundo falava, lá vem a Roberta, a menina da fé. Eu lembro de você no colégio, na faculdade. Todo mundo falava, lá vem aquela menina da fé. E de uns tempos para cá você só tem medo. Medo da situação econômica, medo da saúde, medo do que vai ser os seus filhos, medo de não sei o quê, medo disso. Cadê a fé que te movia? Eu falei, meu Deus, eu mudei mesmo. Eu já não consigo mais, diante de uma situação, falar, não vai dar tudo certo. Mas aquele tudo certo com convicção. É um tudo certo da boca para fora. É um tudo certo de jargão de crentez. Mas no fundo do meu coração não é a mesma menina que foi taxada como a menina da fé. Quantas noites eu acordava de madrugada. Hoje eu acordo, ai Senhor, mais 10 minutos. Eu acordava disposta a orar. Orar pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, por aqueles que convivem comigo. Mas hoje tudo é motivo de esmorecer. Só eu que estou assim. A verdade é essa. Só eu que estou assim. O mundo está assim, gente. O mundo está assim. Olhando as circunstâncias. E será que nós temos agradado o coração de Deus? Uma vez que a fé é impossível agradar ao Senhor sem fé. Será? E aí, essa semana, estudando um pouquinho mais, para vir ontem, né? Falar sobre a mulher samaritana. E já tem um tempo que eu estou lendo Mateus, estudando Mateus. Eu comecei a ler, nem só em Mateus, mas nos evangelhos, algumas histórias, para ver se o Senhor resgatava em mim a fé. Ou eu, né? Apertasse o botãozinho da fé em mim. E algumas dessas histórias é da própria mulher samaritana, onde, como ontem nós compartilhamos, a mulher samaritana está lá em deixa eu abrir aqui que eu não anotei a mulher samaritana, não, vocês acreditam? João 4. Então, assim, o que é isso aqui, gente, que eu escrevi? Peraí, gente. Quase pegando minha Bíblia de volta, João. Mas não vou não, porque a sua tradução é melhor. João 4. Ali, essa mulher no poço, ela vai às 3h, fugindo ali dos olhares de todo mundo, e o Senhor ministra para ela Jesus ministra para ela, que ele é o Messias e que ele era a água viva, que nunca mais ela teria sede. E ali aquela mulher, em atitude de fé, uma mulher que era condenada, envergonhada, uma mulher que era taxada como prostituta, essa é a verdade, porque ela já tinha tido 5 maridos, estava com um outro que não era nem marido dela. Corria dos ataques das pessoas, da condenação das pessoas. Quando Jesus faz isso, ela corre na aldeia. E aquela mulher, ela está tão cheia da fé que ela expõe a vida dela. Quando você tem fé, você não tem vergonha de expor a sua vida. Ela chega na aldeia e fala assim, eu conheci um homem que sabe a minha história, que eu tinha 5, tô com mais um, ele sabe de toda a minha história. Ela expõe a história. Ela foi uma missionária. Ela foi levar verdades para o povo. De tão cheia do Espírito Santo e da fé que aquela mulher teve. Outra mulher também, que eu quero contar para vocês um pouquinho, é a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9:18.
Eu não vou ler tudo não, mas algumas coisas eu vou ler. Mateus 9:18 fala o seguinte. Vamos lá. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás, tocou nele na borda de seu manto e por baixo, pois pensava, se apenas eu tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, a sua fé te curou. Ali, essa mulher com 12 anos de sangramento, eu não vou entrar na história, eu vou falar sobre a fé. Ela invade ali, ela sai, naquele tempo, as mulheres que sangravam muito tempo, elas eram consideradas impuras. Ela sai, mesmo assim, no meio da multidão, e ela fala, só se eu tocar num pedacinho da veste dele, eu vou ser curada. E o Senhor fala, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Mais uma pessoa que eu quero falar. Mateus 8:5. Vira uma página aí para trás. Um oficial romano demonstra sua fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vá até lá para curar. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão. Ou venham e eles vêm. E digo aos meus escravos, façam isso e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse o seguinte, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Aquele homem romano vira e fala, Senhor, basta só uma palavra. Não precisa de ir lá, a sua palavra basta, porque a sua palavra tem poder. Fé. Fé. Mateus 17, 20. Fala o seguinte, porque a sua fé é muito pequena. Vamos ler o contexto todo. 14. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Jesus, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus, em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, vá, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Aqui também vai falar um pouco sobre oração e jejum, mas o Senhor está falando sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém aqui já viu uma semente de grão de mostarda? Ela é pequenininha, ela é do tamanho de um furinho aqui da orelha. Tem dia que eu estou me pegando sem essa fé do tamanho de um grão
de mostarda. Será que eu tenho agradado o coração do Senhor? A última história que eu quero ler com vocês, e aí a gente vai ficar nela mais um pouquinho, é sobre a mulher cananeia. Deixa eu achar ela aqui, porque Mateus 15. É tanta história que eu anotei, que eu não sei nem se é essa. Não, gente, não é não. Mateus 15, a partir do 21. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus então disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Em nenhuma versão que eu li, que acho que é da minha Bíblia, fala o seguinte: essa mulher ajoelhou-se, adorou e implorou: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, a sua fé é grande, disse o Senhor. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha foi curada. E eu quero ficar um pouco mais por aqui, porque aqui eu assustei um pouco quando eu comecei a ler isso. Falei assim, gente, o Senhor ficou calado. E o que veio no meu coração foi porque essa mulher que era cananeia, ela não era da linhagem judia, não era judeu, não tinha o linguajar dos judeus. Mas ela se apresenta ao Senhor com uma linguagem deles. E o Senhor fica calado ali. E a primeira coisa que veio no meu coração sobre a fé é que nós não precisamos, muitas vezes, como os discípulos falaram aqui, ela não para de gritar. Muitas vezes a gente não precisa de chegar ao Senhor com máscaras, gritando, usando linguajares que não são nossos. Cada um de nós tem um jeito de falar com o Senhor. Eu falo de um jeito, a Nicole fala de outro. Eu sou esparafatosa, a Nicole é mansa. Tem gente que fala com o Senhor recitando versículos. Eu falo em línguas estranhas. Você fala com o Senhor como você está conversando com uma pessoa. A outra fala usando de autoridade. Senhor, Tu és o mestre, o soberano. Cada um tem um jeito de falar com o Senhor. E eu acredito que o Senhor ficou calado ali, porque ela tentou chegar nele, não sendo ela, em um primeiro momento. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ela não usou as palavras que ela se rasgaria como identidade que era ela. E nós não precisamos orar como as pessoas oram, falar com o Senhor como as outras oram. Nós temos a nossa individualidade e Ele ama isso. E Ele ama isso. Segundo ponto que eu anotei aqui. Quando o Senhor começa então a falar, né, os discípulos falam: quer que a gente manda ela embora? Ela não para de gritar. Jesus voltou a falar com ela.
E o segundo ponto que eu anotei foi: muitas vezes a gente quer ser esses discípulos na vida de outras pessoas. Como eu tentei ser no meu irmão. Nossa, Deus, manda meu irmão sair de perto desse pessoal, porque vai só levar. Né? O meu medo, gente, era assim: não são crentes? Por que está fazendo isso? A gente quer ser esses discípulos. A gente quer falar para o Senhor o que Ele tem que fazer. Ah, vou mandar embora. Manda embora, está gritando demais. Quem somos nós? Ele sabe de todas as coisas. Terceiro ponto, depois desse momento, o Jesus volta a falar com essa mulher e ele fala: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. E essa mulher, com tanta humildade, o Senhor foi duro com ela. Não é certo eu tirar as bênçãos, porque eu fui chamado para trazer para o meu povo. E ela não era da linhagem. Essa mulher, ela é tão humilde que ela fala assim: nossa, quem é você para falar isso comigo? Não, ela fala: não, o senhor tem razão. É verdade. Humildade. Fé fala sobre humildade. E a partir desse momento, Jesus fala com ela: grande é a sua fé. Porque ela fala o seguinte: eu prefiro comer a migalha que cai dele no chão, do que não ter o Senhor perto de mim. De não ter o Senhor curando a minha filha, libertando a minha filha. Eu prefiro o mínimo, mas eu prefiro estar perto. Eu prefiro a sua cura. Eu prefiro a sua ordem, o seu dizer, o seu poder. Eu prefiro encostar só na beiradinha da veste. Eu prefiro ter só um grãozinho de mostarda. Eu reconheço a minha insignificância, mas só isso aqui basta. Grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Eu anotei aqui que essa mulher, na minha Bíblia fala que ela se lançou aos pés dele em adoração. E eu anotei aqui que muitas vezes nem a adoração a gente consegue. E adoração não muda o caráter do Senhor. Você adorando ou não adorando, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo um bom. Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Ele continua sendo o alfa, o ômega, como nós cantamos. Ele continua sendo. Mas quando você adora o Senhor, não é sobre Ele. É sobre você firmar quem Ele é em você. Quando você entra em adoração, não é mudando o caráter do Senhor, é mudando aquilo que está enraizado em você. Você começa a viver de fato que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvores. Você começa a falar: esse é o meu Deus, Ele é muito grande, Ele é digno de louvores, Ele é forte. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. É para você. A adoração não é para mudar o caráter do Senhor, mas é para você selar isso em você. E quando você adora e sela isso, pode ter certeza, grande será a sua fé. Grande será a sua fé. Proste-se diante do Senhor. Quando vier o medo, proste-se diante do Senhor em adoração. Quando vier a dúvida, proste-se diante do Senhor em adoração. Quando vier a tempestade, os ventos, proste-se diante do Senhor. Cele quem Ele é na sua vida, porque Ele vai olhar para você e falar: agora sim, você é a Robertinha da fé. Agora sim. Agora eu estou te reconhecendo de novo. Grande é a sua fé, menina. E você vai mover montanhas, porque você está declarando quem é o Senhor, que é dono de todas as coisas. Coloque-se de pé, por favor.
Eu não sei como você entrou aqui. Mas eu sei como eu entrei naquele ônibus, domingo à noite. Eu não sei como você está vivendo a sua vida. Se você está vivendo uma vida de medo, uma vida incrédula, olhando as circunstâncias do mundo, do Brasil, do seu bairro, da sua empresa. Eu não sei o que está passando no seu coração, mas eu sei como eu entrei naquele ônibus. Incrédula, medrosa. Eu sei como eu entrei naquele ônibus. Eu sei como eu entrei naquele hotel. Eu sei o que tem passado no meu coração esses dias. Eu sei, ontem eu escutei uma frase do João falando: nossa, isso é pesado, isso é pesado. Internamente eu falei: não é pesado não, porque o Senhor, Ele é aquele que carrega os nossos fardos. Então não vai ser pesado não. Não vai ser pesado não. Vai ser bênção. Nós vamos testemunhar do amor e do poder do Senhor. E o que está ligado na terra está ligado nos céus. Então eu declaro que o Senhor vai à frente da minha vida, da minha família, do meu marido, dos meus negócios, porque Ele é Deus. Ele não está atrasado, como diz o Luiz Hermínio, que eu escutei essa semana. Ele não está atrasado. Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Ele faz milagres ainda hoje. Ele continua fazendo milagres. Ele continua curando. Ele continua tocando. Ele continua mudando a atmosfera. Então começa a declarar que o Senhor é esse Deus. Em adoração, adore Ele em espírito e em verdade, porque é isso. Chegou o tempo onde nós não vamos adorar Abraão, Moisés, o monte onde eles foram. Nós vamos adorar em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor está te chamando hoje, para que você o adore em espírito e em verdade. E Ele vai olhar para você: grande é a sua fé. E é por isso que você é curado. E é por isso que você é liberto. E é por isso que a sua mente já é cativa ao Senhor e não ao mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora começa a louvar, a adorar. Começa a selar no seu coração, na sua mente, quem é o Rei dos Reis. Rosana.